Gente, sejam todos muito bem-vindos ao treinamento da Reparação 18. A gente está muito feliz de voltar. Tá bom o som aqui, aqui na frente está um pouco estranho. Tá dando para ouvir aí bem? Tá? A gente está muito feliz de poder voltar a fazer reparação e eu acho que mais ainda feliz em poder reunir todo mundo aqui em segurança, né? Me pediram para tirar a máscara, mas eu estou um pouquinho mais longe de vocês aqui, então tá tudo bem. Eu sempre gostei muito desse momento aqui, estou vendo vocês um pouco tensos assim, mas esse momento é um momento muito especial, porque esse momento que a gente está começando agora, ele não é o começo, né? A preparação da Reparação 18, ela já aconteceu há quantos meses atrás, David? Uns 3, 4 meses? Mais. Então hoje a gente está aqui para começar a parte boa, na verdade, né? E comemorar e curtir e viver esse momento. Eu sei que muitos de vocês sempre quiseram se voluntariar na reparação e às vezes não tem tanta vaga, tá? Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão aí. Nossa Senhora. Muito legal, gente. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Se eu ficar me mexendo aqui, é ruim para você, André? É ruim, mas pode ficar mexendo. É ruim? Não, tudo bem. Ele foi sincero na resposta. Muito bem. Tá ruim, mas tá bom. Então eu vou me controlar um pouquinho, é só para... o som, não sei porque tá bem... eu acho que as caixinhas estão voltadas para lá, tá um pouco estranho aqui. Mas eu quero que todos vocês fiquem à vontade, que vocês curtam a noite. Eu acho que vocês já sabem, mas vocês estão prestes a ter um final de semana incrível, absolutamente incrível e transformador na vida de vocês. No domingo à noite, eu garanto que vocês vão estar muito mais cansados, queimados de sol um pouco, descobrindo que tem músculo no corpo que está doendo que você nem sabia que tinha, mas vai acontecer. Mas eu tenho certeza que vocês vão estar muito mais realizados e eu espero que vocês tenham ressignificado muita coisa dentro de vocês, né? E um dos objetivos do treinamento de hoje, né? Aqui tem só um programinha geral, né? Eu quero só falar para vocês no começo aqui sobre habitação e moradia, depois a gente vai falar rapidamente sobre o que é a reparação, depois especificamente sobre a reparação 18, quem é a família, o que é que vai ser feito e tudo mais, algumas informações importantes sobre segurança e saúde, né, a respeito de EPIs e principalmente com relação à Covid. Todos vocês já receberam pulseirinhas aí, né? Então vocês já estão divididos em equipes, então as equipes vão se reunir brevemente hoje para falar algumas coisas também e a gente vai dar algumas orientações finais, tá? E eu acho o mais importante, gente, é o seguinte, né? Esse treinamento aqui, ele não é para ser uma questão técnica, burocrática, de dar informações. Eu acho que a parte mais importante dele é a gente atribuir significado ao que vocês estão fazendo aqui, né? Todos vocês estão aqui hoje e eu acredito que cada um de vocês tem um motivo particular para estar aqui e isso não vem ao caso, isso na verdade só torna o trabalho da reparação mais bonito. Mas a gente precisa entender o significado daquilo que a gente está fazendo, né? Então tem uma pergunta, ela acaba sendo uma pergunta retórica assim, né? O que é que a gente vai fazer nesse final de semana? Qual é o significado daquilo que a gente vai fazer? Quem está aqui pela primeira vez, e aqui na reparação todo mundo participa de tudo, quem pode me ajudar aí, dos que levantaram o braço aí, responder? Só solta aí, o que a gente vai fazer no final de semana? Realizar o sonho de uma família. Realizar o sonho de uma família. Muito bem, seu nome é? Marlete. Muito bem-vindo. Está aqui pela primeira vez, Mãe? Muito bem-vinda. Quem mais me ajuda aí? Transformar vidas. Transformar vidas de quem? Quais vidas? A nossa também. A nossa também. Então, o mais importante, gente, a gente está aqui para dar mais dignidade a uma família, para transformar vidas. Como é que a senhora falou mesmo? Eu esqueci. A frase que a senhora falou foi? Realizar o sonho de uma família. Realizar o sonho de uma família. A gente está aqui para realizar o sonho de uma família. E sabe o que é o mais curioso? Muitas das vezes a família nem sabe que ela tem esse sonho. A gente se restringe muito, assim, a limitação do sonho das famílias, e eu acho que o de vocês também. Eu lembro Reparação 2, tinha um quarto todo destruído, assim, chovendo dentro, e a gente conversando com uma menina na época de 12, 13 anos, Meire, o nome dela, e a gente perguntando para ela assim, o que você quer no seu quarto? Pede o que você quiser, e a gente vai tentar fazer. Sabe o que ela pediu? Uma porta.
Ela podia pedir ar-condicionado, podia pedir uma balada, podia pedir, sei lá o que ela podia pedir, mas a gente lida muito com restrição de sonho, com dificuldade de ver além do que a família pode realizar. Então isso é muito profundo, isso traz muito significado para tudo isso que a gente está fazendo, né? Uma pergunta simples aqui, tá? Fácil. Todas as pessoas têm direito à moradia? Sim ou não? Sim. Todas as pessoas têm direito à moradia, tá? Tá lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né? Toda pessoa tem direito à alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. Todo mundo tem esse direito. Essa é a primeira pergunta, tá? E aí a segunda pergunta é: todas as pessoas têm uma moradia? Não. Vocês têm noção de realmente quantas pessoas não têm uma moradia? Mesmo assim, isso é algo profundo, problemático, inquietante. Eu imagino que todos vocês estão aqui por livre e espontânea vontade. Vocês estão aqui numa sexta-feira à noite, porque vocês querem estar. Ninguém obrigou vocês a estar aqui. Então eu imagino que seja mais fácil para mim falar isso para vocês, né? Dessa inquietação que a gente tem, ou que a gente deveria ter frente a esse problema, né? Não tem retorno aqui de vídeo, eu só vou ficar olhando para trás toda hora, tá? E uma das coisas mais perturbadoras do nosso país, gente, eu acho que sem síndrome de vira-lata ou nada disso, né? Eu tenho bastante orgulho de ser brasileiro, mas a nossa desigualdade, ela é assustadora mesmo, em todos os aspectos culturais, sociais, econômicos e principalmente relacionados ao direito da moradia, né? A gente precisa entender isso para atribuir significado ao final de semana que vocês vão passar a partir de hoje, né? Porque a gente precisa combater essa desigualdade. Eu tenho a opinião que a melhor coisa que a gente pode fazer para o bem comum é combater as desigualdades de oportunidade. Tem diversas formas de combater a desigualdade, dando acesso a alimentos, a cultura, a estudo, a suporte. O que a reparação se propõe a fazer é combater a desigualdade no que diz respeito à moradia. E essa é uma parte importante, né? Então, não adianta também a gente, né, querer abraçar, isso foi pauta da reparação durante muitos anos. Mas a reparação, ela ataca um problema específico, que é o problema da moradia, né? E a gente precisa combater essa desigualdade, tá? Porque isso foi o motor da reparação ter sido criado, isso é o motor da reparação existir até hoje, ela enxergar que existe uma desigualdade. E aqui, eu imagino que vocês todos são aqui, né, de Bragança, região, a gente às vezes fala, né, tem aquela ingenuidade de achar que a desigualdade está na África, a desigualdade está no Nordeste, está no sei lá onde, está aqui. Né, dá 5 minutos para qualquer lugar para onde você anda aqui em Bragança, a desigualdade está aí e tem coisa muito feia, né, e muito preocupante. E além disso, além dessa situação, o que me preocupa é essa cegueira de não enxergar, essa cegueira de não perceber o problema. Às vezes a gente não pode ajudar, às vezes, né, a gente não está em condição emocional, financeira de ajudar, mas a primeira reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é de nunca deixar de enxergar o problema, porque ele está aí e ele vai continuar. Eu fico muito triste de estar aqui hoje na Reparação 18. O primeiro treinamento que a gente fez foi da Reparação 2. Reparação 1 não teve treinamento, né? E a situação de moradia hoje na Reparação 18 é muito pior do que quando era lá na Reparação 2. Isso me entristece muito, assim. Naquela época a gente tinha, só falando, tá melhorando, e a situação que a gente está vendo aqui, gente, vocês estão acompanhando o noticiário aí, gente comendo osso, gente na fila para pegar resto de supermercado, gente acampando, dormindo na praça. Isso é um negócio assustador. Então a situação hoje é pior. Todo mundo que atua no terceiro setor, a expectativa é que piore nos próximos anos, não de que melhore, né? A pandemia fez o favor de achatar um pouco, né, toda essa questão da desigualdade. De maneira muito grosseira, empurrou mais para cima quem já estava em cima e empurrou mais para baixo quem estava embaixo. Isso é um problema, tá? Então a gente precisa se inquietar com relação a esses aspectos, né? Então, assim, quando eu perguntei para vocês que todas as pessoas têm direito à moradia e nem todas as pessoas têm uma moradia, a gente tem, consequentemente, um problema de moradia no Brasil, que ele é estatístico, ele é um dado e a gente precisa entender ele. E eu distribuo isso de 3 formas, tá? Dentro dessa problemática. Muito obrigado, Dodge. Primeira coisa, né? Qual que é o tamanho desse problema? A gente não tem noção, às vezes, do tamanho disso, tá?
Segundo, né, o que significa moradia? Porque uma vez que a gente fala que existe um problema de moradia no Brasil, a gente precisa entender, né, o que é moradia. Isso é bastante importante também para atribuir significado ao que a gente está fazendo. Tá? E a terceira pergunta é como que a gente enfrenta isso. Então, qual que é o tamanho, o que significa moradia e como é que a gente vai fazer para enfrentar esse problema. Então, tentando responder a primeira pergunta sobre qual que é o tamanho desse problema, tá? Isso aqui são dados super atualizados, tá? Primeira coisa no mundo, tá? A gente tem 1,6 bilhões de pessoas, presta atenção no número, 1,6 bilhões de pessoas, tá? Que vivem de forma precária, tá? Quantos habitantes a gente tem hoje no planeta? 7 bilhões alguma coisa, tá? 1 bilhão, 1/7 do planeta vive em situação muito precária, tá? Isso são dados mundiais, a fonte está aqui embaixo, tá? 100 milhões de pessoas não tem nenhum teto. Esse não é nem o público que a reparação atende. Gente que não tem teto efetivamente. A gente está falando de 100 milhões de pessoas, tá? E 60 milhões de pessoas estão sendo removidas ou desalojadas, que logo vão entrar nesse número aqui em cima. Isso são dados mundiais simples aqui para a gente não se estender tanto. Agora olha isso aqui que é assustador, gente. Aqui no Brasil, a Fundação João Pinheiro é quem monitora muitas das coisas aqui. Existe um grupo de entidades relacionadas à habitação, da qual a reparação faz parte, né? E elas estão intimamente ligadas a essa fundação que monitora e traz dados estatísticos sobre isso no Brasil, tá? O dado hoje, gente, a gente tem 25 milhões de pessoas, né, arredondando, que não tem aonde morar, no país inteiro, tá? Isso, se não inquieta vocês, não assusta vocês, a gente tem que cutucar um pouco isso, né? 100 milhões de pessoas, segundo a Fundação João Pinheiro, agora dado de 2021, moram de maneira precária. Quantos habitantes tem o Brasil hoje? 220, 210, não é isso? 210, 220 milhões, é isso? Metade da população brasileira vive de forma precária. Metade da população, tá? E a gente tem todos esses dados estratificados e tudo mais, mas dentro da questão de precariedade, todos eles se enquadram aqui, tá? Ainda aqui, gente, isso começa a me revirar, assim, a gente fica um pouco ansioso para fazer a apresentação, mas isso aqui me revira o estômago de verdade, assim. No Brasil, 27 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. O que é viver abaixo da linha da pobreza? Segundo a cotação atual, com menos de R$246 por mês, tá? É 1,90 dólar por dia, tá? Como é que se vive com menos de R$246 por mês? Alguém tem uma ideia? No supermercado você não compra nada hoje, tá? 27 milhões de pessoas que trabalham assim, tá? 30 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada, tá? Dados de 2021. Vocês imaginam chegar em casa e não ter acesso à água tratada, não poder escovar o dente, não poder tomar um banho, nem de gato, nem o banho com o paninho não rola, tá? E isso é acesso à água, tá? E o número é um pouquinho mais baixo de quem não tem abastecimento diário de água. Então é uma questão simples, eu imagino que para chegar aqui todos vocês foram ao banheiro, escovaram o dente, lavaram o rosto, vão chegar em casa depois, vão tomar um banho, alguma coisa assim. A gente está falando de 30 milhões de pessoas no país que não tem essa condição de fazer isso. Né, isso, de novo, né, para a gente entender um pouquinho o significado do que a gente está falando aqui. Né. A gente tem, né, a gente se fala muito, principalmente que é da área da construção, aí, em déficit habitacional, né, quantitativo e qualitativo. Tá? Existe uma diferença, existem questões estatísticas. Né. Infelizmente, a gente não tem censo, né, o último censo que a gente tem é de 2010, então a gente precisa contar com essas outras instituições para trazer esses dados, a gente entender um pouco, né? E se a gente olha a nível Brasil ainda, né? A região onde a gente está aqui, né? A gente está uma região muito privilegiada do país e mesmo assim a gente encontra uma situação difícil. Eu sei que muitos de vocês já viram aí também, situações terríveis por aqui e olhando no mapa a nível Brasil, tá legal, né? A gente ainda tá bem na fita, né? Então isso assusta ainda mais, né? Dentro dessa questão. Esse dado aqui, ó, já é de 2010, tá? É um pouquinho mais desatualizado, mas eu imagino que isso aqui tenha piorado muito, né? Olha lá, ó, 13 milhões de domicílios, tá? Que dá um quarto, 25%, tá?
não tem pelo menos um dos itens básicos de infraestrutura, tá? Água, energia, coleta de lixo e esgotamento sanitário. Então, 1 em cada 4 domicílios no país não tem acesso a pelo menos uma dessas questões que são fundamentais à dignidade humana, né? Para a gente conseguir desempenhar o mínimo, tá? Isso é assustador. Olha esse dado aqui, ó. Banheiro. Eu acho que uma coisa fundamental aí para todo ser humano poder usar o banheiro, por simples que ele seja. De novo, dado atualizado lá da Fundação João Pinheiro de 2021. A ausência de banheiro exclusivo, tá? Quantas pessoas não têm acesso ao banheiro? Estou em casa, quero usar o banheiro, tá? Pensa no número aí. Aqui eu não fiz questão nem de arredondar, tá? 1.886.095 domicílios, isso é dado de agora, 2021, não tem acesso a banheiro exclusivo. Não pode chegar em casa e ir ao banheiro, não rola. Ou é banheiro comunitário, ou não tem, ou é balde, tá? E isso aqui a gente está falando de domicílios, não são pessoas, tá? São domicílios. O dado que eu tinha dessa apresentação, que a gente já fez em outras vezes, estava arredondado para 1 milhão. Um dado um pouquinho atrás. Esse número quase que dobrou. O Daud deve lembrar disso. Assim, era 1 milhão, a gente falava muito em 1 milhão, já está quase batendo 2. Né? E isso é preocupante. E aí a gente olha esse cenário todo dessas questões básicas assim, e aí a gente passa a entender, e eu quero, né, principalmente que vocês pensem sobre isso, reflitam, ressignifiquem essas questões, do qual é o significado da moradia, né? Porque se a gente está aqui para realizar o sonho de uma família, a gente está aqui para transformar, qual é o intuito da reparação? A gente mudar a situação de moradia de uma família. É isso que vocês estão começando a fazer a partir de hoje. A gente precisa entender qual é o significado disso, né, para a família, ou o significado que a gente carrega dentro dessa questão, tá? Moradia, a gente pode, se vocês pensarem um pouco isso, é botar 4 paredes, botar um teto? Não, nunca foi, né? E nunca deve ser. A gente pode definir um pouco aqui, ó, um local salubre, com condições mínimas à sobrevivência. Essa é uma primeira versão aqui. Água, esgoto, coleta de lixo e energia elétrica, que confronta com os dados que a gente viu agora há pouco, tá? Mas é só isso? Não, não é só isso, tá? A gente passou, contando uma historiazinha bem rápida, a história do ser humano. A gente era um povo nômade, que em algum momento alguém chegou e falou, não, cansei, vou ficar andando não tá dando, vou estabelecer uma moradia fixa. A gente passou a estabelecer, tá? Para quem é da área da arquitetura, por exemplo, a evolução de arquitetura residencial nasce aqui. A partir do momento que alguém fala assim, parei de andar, vou começar a montar uma casa. E lá, a gente falava assim, por quê? Por que alguém parou de andar e estabeleceu moradia fixa, né? Por 2 motivos, tá? Por 2 necessidades básicas. Proteção e segurança. Isso lá atrás. O homem da caverna foi para a caverna por 2 questões. Proteção e segurança. Proteção contra as intempéries, contra o calor, contra frio, contra chuva, contra neve, tá? E com relação à segurança, né? Na época, sei lá, um leão, um urso, um coiote, sei lá o quê. Então, a gente teve essa necessidade. Agora, se vocês pararem para pensar, o motivo pelo qual a gente habita em uma casa hoje é essencialmente por essas 2 necessidades básicas, né? A proteção continua sendo a mesma, das intempéries, chuva, vento, frio, né? A segurança não é mais um urso, um leão, um coiote, é um corintiano, mas continua sendo a mesma. Eles se entregam muito fácil sempre, assim. Mas o motivo é o mesmo, o motivo é exatamente o mesmo. Então, eu tenho certeza que a família que a gente vai passar a atender a partir de amanhã, ela carece dessas 2 necessidades básicas, de se sentir protegido e de se sentir seguro. Essa é uma questão bastante fundamental do que a gente está falando. E aí existe uma questão muito importante da diferença conceitual, tá? Entre a casa física e uma casa psicológica. Porque a casa física, eu imagino, assim, vou propor a seguinte reflexão para vocês. Vocês já tiveram, espero que viajando, nem que seja para Pinhalzinho, tá? Você está lá passando na casa do tio, da tia, da família, e a casa física que você tem, vamos supor aqui em Bragança, é a mesma. Parede, porta, janela, telhado, banheiro. E você vai para um outro local, a casa física é a mesma. Lá tem parede, tem teto, tem janela, tem porta. Já aconteceu com vocês de tipo assim, eu não me sinto em casa?
sabe assim, estão no mesmo lugar, mas eu queria a minha casa. A cama tem ali, eu posso dormir ali, o sofá é o mesmo, né? Acontece muito com os filhos quando deixam a casa dos pais, né? De falar assim, né, não me sinto em casa quando eu vou morar. E isso é uma relação, existe uma discussão muito intensa sobre isso, né? Sobre o estabelecimento da casa psicológica, né? Que é esse sentido de se sentir em casa. Quando a gente se preocupa apenas em fornecer parede, telhado, janela, isso é casa física. Ela é importante? Ela é muito importante, porque a casa física, ela sustenta aquelas duas necessidades básicas, né? Com relação à segurança e proteção. Mas a gente não pode só se preocupar com isso, porque para o casal que a gente vai passar a atender, na verdade a reparação já está atendendo há mais de um mês, né? É muito importante que eles se sintam em casa. É isso que vai fazer com que eles cuidem da casa, é isso que vai fazer com que eles realmente consigam aproveitar essa transformação que a gente está propondo para eles. E essa é uma questão muito delicada e muito particular, porque o que é a casa para mim não é a casa para o Daudit, não é a casa para o André. A gente tem significados diferentes para a nossa concepção de casa psicológica. E às vezes leva tempo, às vezes leva... eu gosto, para mim tem que ter planta em casa, para mim tem que ter, sei lá, vaso, tem que ter gato, tem que ter cachorro, aí eu me sinto em casa. Cada um tem o seu motivo particular e principalmente a partir de amanhã, a gente está lá para respeitar a casa psicológica de quem a gente está atendendo. E é um desafio muito importante em propor uma mudança, né? Então, essencialmente o trabalho da reparação ou de qualquer outra ONG que faça um trabalho similar ao nosso, é de tentar promover a transformação da casa física sem mexer na casa psicológica. Tá? Porque senão a gente desestrutura, a gente não estrutura, a gente está atrapalhando, né? Exagerando um pouquinho, mas atrapalhando mais do que ajudando, né? E tem essa frase que eu gosto muito, assim, né? O problema é sempre a parede que separa a parte de dentro da parte de fora, porque dentro de casa, normalmente a gente é muito corajoso, a gente tá lá, não, hoje eu vou enfrentar o meu chefe, hoje eu vou, saiu de casa já tipo, amanhã, né? Hoje já não, acho que não tá bom, né? Ou no chuveiro, todo mundo canta muito bem, né? Com exceção da Maria Clara que canta bem fora do chuveiro também. Normalmente a gente canta bem no chuveiro e mal fora do chuveiro. Por quê? Porque quando a gente tem o sentimento de casa psicológica, a gente se sente fortalecido, tá? Isso é muito importante, gente, porque todo mundo tem um dia difícil. Eu garanto que muitos de vocês estão passando por dificuldades que a gente não conhece, ninguém tem que saber, né? Mas todo mundo está passando por dificuldade no trabalho, está passando por problema de saúde na família, tomou um pé na bunda, está com um problema com ansiedade, com depressão. E quando a gente tem a casa psicológica, é um reset, né? Computador, tecnologia, se não está funcionando bem, celular, a gente vai lá, desliga e liga, e reseta. A casa psicológica é o reset, é um dos resets do nosso estado emocional. Então, tô tendo um puta dia difícil, nossa, um monte de coisa deu errada, eu vou para minha casa, eu tomo meu banho, eu ligo a minha música, eu deito na minha cama e amanhã eu tenho a possibilidade de acordar melhor. Agora, a questão é, entendendo isso, como é que uma pessoa que não tem essa condição de reset, ela está tendo dificuldade, um dia difícil, e chega em casa e não tem casa, e não tem conforto, não tem água, não tem chove dentro, está com medo de desbarrancar o tempo todo. Isso é um terror psicológico contínuo na vida de quem está passando por esse tipo de problema. Então a gente precisa entender um pouco, né, essa questão, e entender o quão sensível tem que ser o nosso trabalho e o quão bonito é a atitude de todos vocês de estarem aqui hoje e trocar esse final de semana, que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, para estar aqui ajudando, né, e tentando promover essa transformação. Mas é uma transformação delicada e a gente precisa controlar as nossas expectativas. Eu sei que todos vocês têm expectativas a respeito do final de semana. Todo mundo tem. Não adianta falar, se alguém falar aqui que não tem, é mentira. Então você pode controlar bem, mas tem, né? Só que é um trabalho mais sensível. Quando a gente ataca lá a desigualdade, a gente precisa entender que o buraco às vezes é mais embaixo, né? E principalmente, ó, grave esse slide aí, né? A casa, ela vai representar e apresentar a essência de quem está morando nela. Dá para conhecer muito sobre cada um de vocês
na casa que vocês moram, né? Tem aquele discurso padrão, assim, quando você entra na casa de alguém, assim, a pessoa fala assim, ah, não, mas não repara, não sei o quê. A minha resposta padrão é, eu sou arquiteto, já reparei em tudo, já foi, né? E a gente repara em tudo e diz muito sobre a gente, ou quem a gente é, ou quem a gente quer ser, a imagem que a gente quer passar, tá? E por que isso é importante, né? Porque a família que morava naquela casa, e a casa é a mesma, ela tem a essência de quem está lá e a gente precisa respeitar isso, e é um desafio muito importante para o pessoal de obras, para o pessoal de interiores, né, para conseguir transformar, mas não mexer, e é complicado, porque às vezes as famílias elas carecem tanto de uma estrutura emocional que elas não têm nem condição de saber o que é importante, o que não é, o que ela quer, o que ela não quer, né? Então eu acho que o momento do treinamento como hoje, ele também tem que ser para dar um up aí nessa sensibilidade de todos vocês, porque eu sei que todos vocês são pessoas sensíveis. Se vocês não fossem pessoas sensíveis aos problemas sociais, vocês não estariam aqui hoje, tá? Então a gente precisa aflorar isso nesse momento e entender, tá? Essa dinâmica, né? E aí, você sabe que semana passada, eu até tirei um print para lembrar de falar disso aqui na apresentação, vi coisa de Instagram. Hoje se fala muito, né, sobre preocupação sobre saúde emocional, né, sobre bem-estar, e ainda bem que a gente chegou de entender que terapia e bem-estar emocional não é pra gente louca, né, que todo mundo precisa. E aí o post de Instagram que falava assim, que valorizando, né, a importância do bem-estar, da saúde mental, emocional. Só que como é que você exige que uma pessoa que está passando fome, ou uma pessoa que dorme com o risco da parede cair em cima dela, fala assim, não, vai fazer terapia lá. Não existe, o problema é mais embaixo, né? Muito, muito mais embaixo, né? Eu estou me mexendo tanto que o meu relógio acabou de dar uma coisa que faz 10 minutos em atividade física. Então eu vou parar, eu vou parar, é sério. Então a gente precisa entender essas dificuldades, né? Que são muito, muito, muito importantes. Esse cara aqui, ó, chama Don Edward Beck, é um cientista social já bem velho, bem respeitado. Ele, para quem se interessar, depois pesquisa, né? Ele falou muito dessa dinâmica da espiral, que ele fala que não é que as pessoas, né, não existem questões assim, eu sou inteligente, eu sou burro, tal. Ele fala muito de uma inteligência adaptativa, né, que a gente vai se adaptando de acordo com o meio que a gente vive, com as dificuldades que a gente passa, e com base nisso a gente vai desenvolvendo. E por que isso tem a ver com a reparação, né? Ele montou essa teoria que é muito aceita e respeitada, é uma teoria séria, tá? Da qual, claro, dentro do meio científico você pode discordar, mas ele fala numa espiral de preocupações e de habilidades, tá? Eu conheci isso daqui, alguns anos atrás, uma ONG em São Paulo, um negócio social, na verdade, em São Paulo, que faz parceria com o Itaú, né? E ele faz um trabalho muito bonito, por sinal, de inclusão de travestis, pessoas em situação de rua, e inserção no mercado de trabalho. E eles capacitam essas pessoas em TI, e tem a parceria com o Itaú e joga as pessoas dentro do Itaú. Só que o que é legal quando o trabalho é bem fundamentado? Ele fala assim, eles apresentando, né, que quando a pessoa ela ensina TI ou ensina programação para qualquer pessoa, desde que a pessoa não careça das necessidades básicas. Ela fala assim, eu não ensino tecnologia para quem está passando fome. A pessoa não aprende, né? E aí ela fundamenta com base nisso aqui. E nessa dinâmica da espiral, não sei porque meu laser não está funcionando, mas a base dessa dinâmica aqui, eu não sei para quem não está enxergando, é segurança e sobrevivência. Se a pessoa não tem tranquilidade com relação à sua segurança e à sobrevivência, alimento e tudo mais, ela não consegue desenvolver, ela não consegue estudar, arrumar um emprego. E aonde atua? E a hora que eu olhei, eu estava assistindo só isso, assim, a hora que eu olhei e falei, foi maravilhoso. Por quê? Porque a reparação está aqui, ó. Exatamente aqui, na base da espiral, tentando dar esse fundamento para que a pessoa depois continue a sua espiral. É claro que é um processo complexo, é uma teoria, enfim, mas faz muito sentido, né? E atribui muito sentido e significado ao que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Porque é muito fácil esse discurso barato de, tem emprego para ir, só não arruma emprego quem quer, é tudo vagabundo, né? A gente precisa entender, né? E eu sei que vocês aqui hoje entendem essa questão, então a gente está aqui combatendo, porque as pessoas, a família que a gente está atendendo, ela carece disso daqui. Não adianta ainda a gente falar de outras coisas enquanto a gente não resolve esse problema, né? E aí como é que a gente enfrenta
Eu apresentei aqui um pouco para vocês esse problema. Como é que a gente enfrenta isso? Primeiro, tirando a bunda do sofá, né? Deixando de ver o mundo pegar fogo, né? Vocês podiam estar em casa agora, vendo Netflix, tomando vinho, tá? Vocês estão aqui, sentados aí, não sei se está muito confortável nessa cadeira, mas vocês tiraram a bunda do sofá e por isso todos vocês têm a minha profunda admiração, né? Porque a gente precisa se movimentar. O Daud gosta muito de dizer, qual é a sua frase preferida, Daud? Fale a sua frase preferida, vai. Entre o discurso e a ação, fale. Eu costumo dizer que entre o discurso e a ação o caminho é muito longo. Existe uma distância muito longa, porque as pessoas falam, mas até chegar a executar, fazer um trabalho como esse, vocês saíram das casas de vocês e estão aqui para fazer um trabalho amanhã, dedicar o sábado, o domingo, a distância entre o discurso até essa realização é muito longa. Porque quando a gente apresenta o trabalho da reparação, fala, nossa, que bonito, conta comigo, vou ajudar. A hora que chega a notificaçãozinha lá de que, vamos, é agora, chegou a hora. Tem muita gente que fica para trás, né? E vocês não ficaram para trás, vocês estão aqui, então isso é bonito, né? A gente acha, brasileiro é um povo solidário, é um povo... Não é, tá? A gente tem estatisticamente um baixo índice de voluntariado. Tá, isso não é achismo, isso é dado, tá? Então, por isso, todos vocês, é um momento assim, né? Um dos momentos que eu cutuquei vocês é para ativar um pouco, aflorar um pouco essa preocupação social. Aflorem também, assim, a questão de vocês estarem aqui. Vocês estão fazendo uma puta ação estando aqui para vocês, né? Para a família que a gente vai atender, isso tem que ser dito, a gente tem que discutir um pouco isso, né? Porque eu acredito que se vocês estão aqui, vocês acreditam que todo brasileiro tem que ter uma casa. Vocês responderam isso para mim no começo da palestra, que todo brasileiro deveria ter uma casa. E é para isso que a gente está, né? É o que a gente chama dos insensatos, né? E às vezes a gente faz isso, agora a gente não faz com tanto afinco assim, mas sempre a gente chegava às vezes em palestra e falava assim, vocês são todos uns insensatos, assim, todo mundo ficava olhando com uma cara de tipo, o que esse cara tá falando assim, mas qual é o significado por trás disso, né? Às vezes o sensato, ele olha o mundo, ele se adapta, o mundo é assim, as pessoas têm dificuldade, é assim que desde que o mundo é mundo, tem pessoas que têm mais, as pessoas que têm menos, e é assim, toca o barco, né? Isso é uma pessoa sensata que está olhando a situação. Eu prefiro muito mais vocês, eu prefiro muito mais as pessoas que são insensatas, que elas não se adaptam, elas se inquietam e elas se dispõem a transformar o mundo, né? Tem uma frase que rolou num vídeo da reparação aí atrás, que é do André, pegou sei lá onde, mas como é que era a frase, André? Se você não pode mudar o mundo, mude o mundo ao seu redor, é isso? Ou alguma coisa assim, né? E é isso, às vezes a gente não pode mudar um mundo inteiro, né? Mas a gente pode mudar aqui a situação de uma família, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, que se você sair dessa vida tendo transformado a vida de pelo menos uma pessoa, a sua vida já valeu a pena, né? Então a gente vai fazer valer a pena nesse final de semana, né? Porque cabe a gente, né, que não se conforma com essa situação, transformar o mundo, fazer do mundo um lugar mais justo, né, o máximo que a gente conseguir, tá? E a reparação, ela nasce desse sonho de enfrentar esse problema de uma maneira muito digna e muito correta para a gente conseguir caminhar com isso, né? Esse aí é o logo da reparação que está aí na camiseta de todos vocês. Eu queria só fazer um adendo, assim, no processo de fundação da reparação, né, lá atrás, 2013, a gente começou a ter uma ideia e tal. Eu conversei com um amigo meu que está aqui pela primeira vez hoje, o Diego. Levanta o bracinho aí, meu amigo. Diego está lá. Esse cara é o responsável, ele está participando da reparação pela primeira vez. Ele batizou a reparação, o nome reparação veio dele e esse logo foi ele que criou. Então, estou muito feliz de estar com ele aqui hoje, ele participar aqui. E porque ele ajudou muito no início, nessa ideia de a gente pensar o projeto de uma maneira muito legal, né? Porque a ideia da reparação do logo, né, ela deriva de várias coisas aí, né? A única contribuição minha, ele está aqui para confirmar, é o band-aid. O resto tudo é dele. Ele tinha colocado uma cruzinha aqui, eu falei, pô, de uma cruzinha é muito hospital, tal, cara. Vamos colocar ele é um artista plástico excelente, excepcional. Eu falei, vamos botar quem sou eu, né, para criticar o trabalho do outro? Vamos botar
um band-aid aí. Porque o band-aid ele tem essa ideia, né, do cuidado, do carinho, da atenção, né? Uma mãe que é cuidadosa, olha um machucadinho no filho, vai lá, põe um band-aidzinho, tal. A mãe que não é, fala, cala a boca, moleque, levanta aí, vai embora e tal. Então a gente, né, isso simboliza muito do trabalho, do carinho, da preocupação que a reparação tem, né? No nome reparação, a ação é exatamente o que o Daud falou, que a gente estava falando, de tirar a bunda do sofá. Tudo bem, eu posso até enxergar o problema, né? Mas eu preciso agir. Se eu não agir, muito desse discurso ele fica vazio ou ele fica incompleto, tá? E o reparar, né, o verbo reparar, ele tem dois significados no português, né? O reparar de perceber, certo? Ah, percebi que a Gia aqui está com uma máscara. Eu estou reparando, né? A outra coisa é o reparo do conserto, né? Eu vou fazer um reparo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Então, o notar, o observar, não, reparar que esse problema existe e depois a ação de ir lá consertar e resolver o problema, né? Então, assim, quando a gente fala da reparação, é o carinho, é o cuidado e a iniciativa de notar um problema e de ir enfrentar esse problema, tá? Então, a gente, desde o começo, assim, confesso para vocês que lá atrás, quem participou, a Celina, que acabou de sair daqui, que estava com a gente desde o começo também, e a gente jamais imaginava chegar aqui, estar fazendo a 18ª reparação e ter feito, né, tantas outras coisas e inspirado tantas outras coisas que a gente já conseguiu fazer, né? E lá atrás, a gente estabeleceu 7 pilares de fundação da reparação que estão intactos até hoje, e uma vez que vocês fazem parte agora, todos vocês vestiram a camiseta e estão fazendo parte da reparação, e é legal que a gente discuta sobre isso, né? O primeiro pilar, né, é organização. Nada, a gente não acredita que as coisas funcionem, nada na vida, eu também não acredito, se não tiver organizado. Você pode ser talentoso, você pode cantar bem, como a Maria Clara canta, mas se não tiver organização, não vai, as coisas não acontecem. Então o trabalho da reparação está aqui, todo mundo de camiseta, tem comidinha lá fora, vocês estão com a pulseirinha no braço, vocês vão ver amanhã e depois como as coisas funcionam de uma maneira muito organizada. Existe um problema no voluntariado que é, às vezes, fazer de qualquer jeito. E é um discurso que a gente tem que combater, assim, absolutamente, que é, já estava ruim mesmo, se essa parede está um pouquinho mais torta, tá, pelo que era, tá bom. Esqueça, né? Engole esse discurso, guarda lá dentro, porque isso não existe. A gente está lá para dar o nosso melhor. Então, para fazer um trabalho com qualidade e com profissionalismo, o máximo que a gente puder. Eu não sou profissional da área, eu estou aqui trabalhando. Tudo bem, mas a gente está fazendo um serviço de qualidade, não é exigido nada, nenhuma questão nesse sentido, né? A reparação, ela nunca teve, né, e ela nunca vai ter nenhum envolvimento político e nenhum envolvimento religioso. Ela aceita e acolhe as pessoas das mais diversas orientações políticas e religiosas e faz desse um espaço de convivência, né? Então a gente, quando visitava famílias, assim, às vezes existe até, o problema é tão enraizado na nossa sociedade que as pessoas não entendem. A gente visitou uma família lá atrás, assim, que a gente falou, explicou o que a reparação fazia e tudo mais, e a pessoa não entendia o porquê a gente estava fazendo. Mas por que vocês vão fazer? É algum político? Não. Não, mas é alguma bolsa de faculdade? Não. Mas vocês vão ganhar alguma coisa? É TV? Não. Vocês conseguem perceber o tamanho do problema? Assim, quando a pessoa não entende por que é que alguém deve sair da sua casa e ajudar o outro, né? E esse envolvimento, porque sempre tem alguma coisa por trás, né? E aí já são 8 anos de história da reparação que não tem nada por trás. Por trás estão todos vocês, né? Toda a equipe que está aqui, a gente continua firme nesse trabalho, tá? A gente se preocupa com condição mínima de habitabilidade, né? O programa lá do Caldeirão do Rui, como é que chamava? Lar Docilar. Dar banho de toque-toque na casa não é entender o problema. Colocar uma fechadura com digital no meio da favela do Alemão não é entender o problema, né? Então a gente se preocupa com condição mínima, com a casa física, com a casa psicológica, tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? Isso é condição mínima de habitabilidade, né? Tudo mais que a gente puder dar, nós daremos, né? Mas não é dar banho de toque-toque na casa, tá? Na época da fundação da reparação, ela nasceu muito com vários alunos, assim, eu percebia muito, por estar atuando na área educacional,
de que os alunos, estudantes de engenharia, arquitetura tal, sabiam muitas das coisas na teoria, só que na prática ninguém nunca colocou a mão na massa. Então, a ideia da reparação é que seja um ambiente de aprendizado. Então, se todos vocês, eu gosto muito de obra, gosto de serviço, minha mulher está me cobrando em casa que eu não instalo um chuveiro tal, aprende na reparação, não tem problema, tá? Então, é importante, inclusive para quem é profissional da área, né, e está aqui, a gente tem vários profissionais que respeitem isso, esse ambiente de aprendizado. Tem gente para ensinar e tem gente para aprender, e a reparação dos pilares de fundação dela é exatamente para isso, né? A construção civil é a atividade humana que mais gera resíduo no meio ambiente, de todas as atividades industriais tal. A área da construção civil é a grande vilã do meio ambiente. Então, enquanto uma ONG atuante na área da habitação, a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa se preocupar, né? Então, eu acho que é o pilar talvez menos desenvolvido e é um desafio do caramba, né, para a gente poder fazer, porque as dificuldades são muitas, assim. Há tempo atrás a gente estava aqui, vende rifa e faz show e não sei o quê, porque precisa de recurso tal. Então, é uma dinâmica da espiral da ONG, né? Então, assim, a gente não consegue se preocupar com o problema lá de cima enquanto está faltando dinheiro para comprar cimento, né? Então, a gente precisa entender um pouco essa situação, tá? E, por fim, né, como é que é seu nome que você falou? Seu? Natália, que a Natália falou, a gente vai transformar vidas. Eu falei, que vidas, né? E um dos pilares de fundação da reparação é a reparação na casa, na família e nos voluntários, principalmente em vocês, né? Então eu sempre comento assim, né, que a gente fica com o olhar na família e tudo bem, o olhar na família ele é bastante importante, mas a gente tem que ter o olhar para quem está do lado também. Não adianta olhar na família lá e esquecer a pessoa que está ali do seu lado, se voluntariando também, passando por uma experiência. E a gente já tem muito na história da reparação de pessoas com problemas que vão buscar o voluntariado, né, como alternativa. Isso é muito bonito, a gente tem que respeitar, né? Então é esse toque que eu quero dar para vocês, assim. Tem uma história legal, não lembro qual reparação agora, que a gente estava assim no meio da obra e tal, daí eu lembro que eu encostei assim na parede, não vou fazer isso aqui, eu estava com o pé assim, cansado e tal, era acho que o último dia, e aí um voluntário que eu não conhecia estava lá no dia, falou assim, Léo, posso falar com você? Eu falei, pode. Daí ele falou assim, na época a reparação era feita em 3 dias, né, isso lá atrás, a gente pegava feriado e aí eram 3 dias de obra, né. Ele falou assim, eu tô com um quadro sério de depressão, eu estou com tentativas de suicídio e eu estou aqui na reparação por recomendação da minha psiquiatra e até me emociono de verdade falar disso. Ele falou assim, depois de ver o que é possível fazer na casa, porque naquela época assim, era pouco dinheiro, muito trabalho, você chegava na sexta-feira lá, não tinha nada e no domingo a gente estava entregando a casa. E ele falou exatamente isso, um depoimento que ele falou para mim. Enquanto eu vi e aconteceu com tudo isso aqui, isso me transformou, isso mexeu. Se a gente conseguiu mudar essa casa, eu vou conseguir mudar a minha vida, né? Aí eu só olhei, chorei, não fiz nada, não falei nada pro cara, não tinha condição, assim. Então eu quero que vocês tenham esse olhar, porque às vezes o voluntário que está do seu lado é um cara que está passando por problemas também. E o intuito do trabalho da reparação também é esse, tá? Da gente ser muito carinhoso e zeloso com todas as pessoas que estão participando, tá? E aí, dito isso, né, nosso amigo montanhista, meu amigo montanhista, como chama essa parte aqui da corda? Alma, muito bem. Essa parte aqui da corda se chama alma. Tem o nome dos cordãozinhos que ficam em volta ou são cordãozinhos? Como é que é? Capa. Então nós temos a capa e nós temos a alma da corda. Se vocês olharem, todo mundo já viu uma corda, né? Cada fiozinho desse daqui não vale nada, né? Quase um corintiano, não vale nada. Então ele está aqui, ele não consegue fazer nada, só que quando vários fiozinhos desses se juntam, tá? Eles começam a ficar mais fortes. Só que quando eles se juntam sem a alma, a corda fica meio frouxa. Todo mundo já viu isso? Você estica assim, ela fica meio estranha, né? Então, eu acho que isso é muito simbólico porque a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque a alma, é tudo isso que a gente acabou de discutir aqui, a apresentação, né? O entendimento do problema de moradia, o trabalho da reparação, e cada um de vocês é um pedacinho, né? É uma cordinha dessa que, dependendo do ponto de vista, a gente não vale nada mesmo. Mas quando a gente se junta aqui, como tem bastante gente aqui, a gente é capaz de fazer uma transformação brutal, de puxar muito peso, que às vezes, a situação de família que a gente encontra, né? E além desses pilares, a reparação ela foi desenvolvendo valores, né?
que foram construídos juntos, né? Um valor de solidariedade, esse olhar horizontal mesmo, né? Não aquele olhar vertical, assim, de quem faz a caridade, mas de quem tem a solidariedade, de quem é solidário com o problema do outro, né? A união, vocês vão ver muito isso no final de semana, né? Que vocês vão passar, realmente a união entre as equipes, não é porque eu sou da equipe tal e a outra da outra equipe que eu não vou fazer isso, assim. Eu falo que na segunda-feira vocês vão ter um choque de realidade, porque na reparação é tanta gente boa. Você derruba um copo, parece que, sabe filme de tipo futebol americano? Põe um 5 para pegar o copo que você derrubou e dá para você e limpar e tal. Então é um ambiente muito legal, um ambiente de convívio de muita gente boa, de muita união, né, para o que a gente está trabalhando, né? Como eu comentei com vocês, o zelo em fazer cada detalhe. Então, cada ação, se vocês estiverem na alimentação, se vocês estiverem comprando um item, se vocês estiverem em interiores, em obra, tenham zelo, tenham carinho pelaquela atividade que vocês estiverem desempenhando, tá? A transformação, como vocês mesmos falaram já no começo, né? Seja ela física ou seja ela conceitual, dentro do coração de cada um de vocês, né? Mas se permitam transformar. Isso é muito importante, tá? Dentro do final de semana, né? A determinação, e principalmente vocês vão, né, precisar muito, eu acho que aflorar isso também. De novo, como vocês já tiraram a bunda do sofá, eu acho que não preciso ficar cutucando isso aqui, né? Vocês têm isso já muito bem estabelecido, né? Mas vai precisar, vai doer o músculo lá no domingo à noite, assim, né? Você vai no domingo à noite, você vai passar shampoo, você fala assim, acho que ninguém vai ver, eu tô aqui sozinho no banheiro mesmo, né? Não precisa passar shampoo, tá tudo certo, né? E como eu falei para vocês, né, dentro daquela preocupação com o meio ambiente, esse valor, né, da sustentabilidade, dessas atividades que a gente vai desempenhando ao longo do período. E como eu comentei também, né, aquele pilar que se transforma num valor do aprendizado prático real, né, para que tudo isso aconteça. E o espírito de equipe, usem isso de uma maneira positiva, né? Sem panelinha, mas o espírito de equipe real, né? Não só da equipe de obras e de interiores, mas a equipe reparação, da qual todos vocês fazem parte a partir de agora, né? E para que vocês se sintam inspirados, tá? A reparação, ela tem esse poder, a gente percebeu isso nos últimos anos, né? O poder de inspirar as pessoas, né? E aqui tem alguns recortes das milhões de coisas que já aconteceram na reparação, né? Isso aqui, muitos anos lá na Unifaat, em Atibaia, a gente foi tema de um trabalho de um TCC lá de, como é que era? Relações públicas, né? E foi muito legal, as pessoas desenvolverem o trabalho, se sentirem inspiradas pelo trabalho da reparação. Existe um programa na prefeitura de Jacareí de milhões de reais, um programa já antigo, eles vieram para cá, eles foram os primeiros observadores, né? Vieram para Bragança, viram o que a reparação faz e se transformou lá na prefeitura de Jacareí num programa muito sério. E não existe mais esse programa, mas existiu durante um tempo, foi investido muito dinheiro em muita casa, com um trabalho muito similar ao que a reparação faz, né? Isso aqui, cadê o Fábio? Ó, Fábio, dá um tchauzinho, Fábio. Fábio é nosso carinhoso fotógrafo. Esse é o filho do Fábio, né? Ele tirou essa foto. Você não lembra? Faz um tempão, né, Fábio? Isso mexeu muito comigo, porque a partir do momento que nosso trabalho inspira crianças, isso é muito forte, né? Aí ele tirou essa foto, ele mandou no grupo da reparação, do WhatsApp da reparação na época, né? E tá escrito ali, assim, ó, eu acho que não dá para todo mundo ler, mas tá escrito ali, né? Agora em sua casa, o que você e sua família fazem para contribuir com o desenvolvimento sustentável? Façam desenhos bonitos, né? E aí o filho do Fábio fez ele trabalhando na obra, o que é uma mentira, porque ele não trabalhava na obra. Mas isso é muito, muito forte, gente, isso é muito importante, assim, a partir do momento que a gente passa a inspirar, isso tá, se tudo bem, a gente não vai contar para o filho dele que o pai dele não trabalha, não, mentira, o Fábio, mas isso inspira, né, a gente a caminhar, né. E aí aqui tem algumas fotos, né, eu acho que muitos de vocês sabem um pouco da história, né, a reparação, teve um vídeo contando uma história longa de uma maneira curta, um vídeo da reparação que explodiu, e a partir de então a gente passou a ter muita gente de fora, de outros locais do país que passaram a vir para Bragança, a aprender, a entender o que a reparação faz. A gente chamou esse programa de observadores, né? Então eles vinham para cá observar e replicar esses trabalhos aqui. Infelizmente isso aqui está desatualizado, ó. Mas isso daqui são outras ONGs, deve ter o quê? Umas 4 aqui pelo menos que não estão aqui, tá? O pessoal
de Itatiba, da Reformular, tá aqui, cadê? Levantem a mão aí. Então, nossos parceiros de Itatiba, Gi, Otávio, tudo mais, muito feliz em ver vocês todos aqui, né? Então, e desempenhar esse trabalho. Eu com o Daudi, a gente teve a oportunidade de ir para o Mato Grosso, né? Visitar um trabalho. Cadê a ONG do Mato Grosso? Está aqui, ó, a mão na massa, de Primavera do Leste. E foi muito bonito, gente. O trabalho de vocês, de todos vocês, ele passa a inspirar outras coisas. Já existem, sei lá, 15, 16 outras ONGs no país hoje que fazem um trabalho inspirado no que vocês estão fazendo aqui e se sintam parte disso, real, porque vocês absolutamente são. E aí eu deixo 3 imagens para vocês. Essa aqui é da reparação 5? 6. Muito obrigado, eu me confundo sempre. Isso aqui era, eu lembro desse sofá largado lá na sede, né? Não largado, doaram o sofá, ele estava lá na sede. E aí a gente atendeu lá a família da reparação 6 e fez a obra e tudo mais. E a gente descobriu um tempo depois que a moradora era mãe e filha só, ela fazia hemodiálise e tudo mais, que ela passou a fazer salgadinho em casa para vender. A gente foi lá prestigiar, comprar assim, e estava frio. Eu lembro que quando eu entrei na casa eu vi essa cena assim, da menininha no cobertor, deitado ali, e eu pedi para ela, né, para a mãe, autorização para tirar uma foto. Claro que sempre isso fica restrito, mas aquilo mexeu tanto comigo, assim, porque esse é o significado da casa psicológica, assim, num dia de frio, ela estava lá, quentinha, deitada no sofá, que estava lá na sede, que alguém doou, e isso significa muito, né, e muito do que vocês vão fazer nesse final de semana está relacionado a isso aqui, né. Essa aqui, quem me ajuda a reparação? 9, né? Esse era um dos moradores da reparação 9. Tem olha para vocês verem assim como as histórias elas sempre vão enriquecendo, né? A gente naquela correria de entregar, isso aqui foi uma das últimas coisas que a gente fez. Tinha um voluntário de fora, de onde que ele era mesmo? Da Espanha. Ele estava um espanhol, estava com a gente lá tal. E aí uma das últimas coisas, aquela correria da entrega e tudo mais, fomos colocar esse espelhinho aqui. E aí pegou no meio do cano, arregaçou tudo, molhou tudo, e o cara ficou devastado, assim, porque tava lá só ajudando, tal, daí vai e repara o cano e chama não sei quem e tal, e colocou esse espelhinho lá. E aí na entrega da casa, esse morador, ele tinha uma condição especial, não lembro qual era, mas vejam o significado das coisas mais simples. Ele chegou, olhou assim, né, quem tava junto aí vai lembrar, ele olhou e falou assim, nossa, eu posso fazer a barba agora em casa, né? Eu confesso para vocês que eu não entendo muito esse conceito de fazer a barba, não é algo que pertence muito a mim. Mas, isso, vocês têm noção do poder disso, assim, dos pequenos atos que para o cara foi muito transformador? Eu não lembro o nome dele, você lembra, Dodge? Paulo, muito bem. Um espelho que custa R$40 é transformador na vida dele, porque ele passou a poder ter pia e espelho para poder fazer barba em casa, né? Então é isso é o que a gente está fazendo, é esse significado que a gente precisa entender do nosso trabalho, né? E essa aqui, reparação, pode falar? Conta a curiosidade lá de Mato Grosso. A gente acabou de chorar lá no Mato Grosso, né? E eu preciso compartilhar isso com vocês aqui. Você me ajuda aí se eu não lembrar da história. A gente foi lá para o Mato Grosso para dar uma palestra, para falar da reparação, para falar muito do que a gente está falando aqui hoje e visitar lá a Mão na Massa, a ONG que estava lá. E aí, eles já estavam fazendo a segunda ação, então ela levou eu e o Daudi a visitar a primeira, né? E a gente foi lá ver uma casinha super bonitinha, assim, pessoal feliz, assim, eram 2 irmãs, me ajuda aí. E um irmão, e se eu não me engano, a mulher era cadeirante, me ajuda aí, vai, você lembra da história, vai. Eu lembro melhor de história do que eu. Mas a família era muito parecida com essa família que nós atendemos na reparação 9. E aí foi muito legal, porque nós entramos na casa e perguntamos, era um senhor forte, né? E perguntamos para ele, você gostou da reforma que foi feita aqui na sua casa? O que você mais gostou? Daí ele levou a gente no banheiro, né? O Léo e eu ficamos olhando assim. Falou assim, o que eu mais gostei foi isso aqui, ó, tem um espelho agora para fazer a barba. Aí um olhou para a cara do outro, lembrando dessa situação da reparação 9, né, a gente não aguentou, a gente acabou saindo lá chorando e tendo que explicar essa reação, né, para as pessoas que estavam próximas ali, porque não entenderam que aquela mesma necessidade que a gente tinha aqui em Bragança, a gente encontrou lá em Mato Grosso, Primavera do Leste. Então, para nós foi muito emocionante.
E eu acredito muito, gente, quando a gente faz, tudo que a gente faz, isso ecoa, isso vibra, isso vai embora, né? A gente estava numa cidade no interior do Mato Grosso, e aí mostraram as fotos, e uma das irmãs era cadeirante, eu não lembro se era cega ou era surda, era uma coisa, assim, muito, muito triste, assim. E aí eles mostraram a foto do antes, a gente estava vendo lá a casa já pronta, assim, né? E a Bia, né, a fundadora lá da ONG, o Giovanni conhece ela lá também, ela falou para mim e para o Daud assim, se não fosse a reparação, né, eu não ver o vídeo de vocês e tal, essa família estava morando assim, né, e mostrando a foto assim pra gente. Então a gente não tem ideia, e vocês precisam ter essa ideia de que vocês vão fazer nesse final de semana pode ajudar uma mulher cadeirante surda no interior do Mato Grosso. Esse é o poder da ação de vocês, essa dimensão do que vocês estão fazendo, tá? Isso é muito importante, tá? Isso acontece. E eu fico pensando sempre, né? Essas são as histórias que a gente conhece. E as histórias que a gente não conhece? As outras coisas que já aconteceram e não chegaram até a gente, né? Isso daqui, que reparação que era? 12, 13? 14, né? E um pessoal, os GPs aqui fizeram esse balanço tal, assim, um negócio maravilhoso, assim. Aí vocês percebem que tem muita gente aí na entrega e tal, e aí tinha, né, as crianças eram moradoras da casa, e elas foram lá simplesmente o pau comendo, esse monte de gente lá e tal, e elas foram balançar. Simplesmente sentaram no balanço, a tranquilidade e a serenidade de uma criança de poder balançar tranquila, curtir aquele momento, assim. Então isso é uma preocupação, né, com a casa psicológica, com todo o conceito e significado do que vocês estão fazendo hoje. Amanhã vocês vão rebocar a parede, vão pintar a parede, vão fazer móvel, vão lixar isso, vão fazer aquilo. Isso faz parte. Mas o que eu queria deixar essa mensagem para vocês é: atribuam significado ao que vocês estão fazendo, porque tem muito. Tá? E isso é o que vai, de fato, fazer com que essa experiência seja mais transformadora ainda. Tá? E aí a gente vai entrar agora direto na reparação 18. O Daud vai falar um pouquinho para vocês especificamente sobre a casa que a gente vai passar a atender a partir de amanhã.